Qual a relação entre o amarelo dominante nas obras de Van Gogh e os sintomas típicos de intoxicação de envenenamento por dedaleira? Nesse vídeo, nós vamos conhecer mais sobre um dos sintomas clássicos da intoxicação por dedaleira, a xantopsia, que causa delírios visuais, com predomínios de verde e de amarelo e com formação de grandes halos azuis em volta das luzes. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Esse é o segundo vídeo que eu estou falando sobre as dedaleiras. Então, se você quiser entender mais sobre outras características da dedaleira, outros usos medicinais, origem do seu nome e curiosidades, você pode assistir nesse primeiro vídeo que estará linkado aqui, que ficou bem interessante, da qual nós exploramos um pouco mais sobre a dedaleira e suas características. E agora nós vamos focar nesse vídeo um pouco mais na toxicidade da dedaleira. Dependendo da espécie, a dedaleira pode conter vários glicosídeos cardíacos, como nós falamos lá no nosso primeiro vídeo, que são substâncias que são capazes de afetar a frequência cardíaca e esteroidais fisiológicos muito tóxicos. Assim, as dedaleiras ganharam vários nomes bastante sinistros, tais como sinos dos mortos e luvas de bruxa, digamos assim, tal como nós já falamos lá no nosso vídeo introdutório. E vamos começar por entender o que a dedaleira causa no organismo. Os primeiros sintomas de envenenamento por dedaleira incluem náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, alucinações selvagens, delírio e forte dor de cabeça. Dependendo da gravidade da intoxicação, a vítima pode mais tarde sofrer de um pulso irregular e lento, tremores, vários distúrbios cerebrais, especialmente aqueles que são de natureza visual, como visões coloridas incomuns, no caso, a xantopsia. E também isso envolve que os objetos eles parecem amarelados ou verdes, e eles têm halos azuis ao redor das luzes. Também é típico convulsões, distúrbios mortais do coração. Outro efeito oculotóxico dos digitalis, que é esse efeito que afeta a visão, incluem visão borrada generalizada, bem como o aparecimento desses contornos borrados em volta das coisas, em volta das luzes, né, que são esses halos. Os digitálicos é o nome dado aos compostos típicos dessa planta. Outras coisas mencionadas são pupilas dilatadas, salivação, fraqueza, colapso, convulsões e até mesmo a morte. Como efeito colateral frequente das digitalis é a redução de apetite, algumas pessoas usam essa droga como uma forma de auxiliar na perda de peso, embora isso seja bastante perigoso, porque como eu falei no primeiro vídeo, a diferença entre o uso terapêutico e o veneno é bastante baixa. A planta inteira é tóxica, incluindo raízes e as sementes. A mortalidade é rara, mas existem relatos de casos. A morte da planta, assim, em condições normais, né, que não sejam extratos concentrados da planta. A maioria das exposições da planta ocorre em casos de crianças menores de 6 anos de idade. E geralmente são não intencionais. E elas são quando essas crianças manuseiam essas plantas, porque essas plantas são muito comuns em jardins europeus. Agora, a toxicidade mais grave acontece quando ocorre uma ingestão intencional dessa planta por adolescentes e adultos. Entendendo essas características do envenenamento, vamos entrar em uma interessante hipótese sobre essa planta e o pintor Van Gogh. Thomas Courtney Lee, em 1981, propôs uma teoria bastante interessante para explicar as obras finais da vida de Van Gogh, e vamos entendê-lo. Paul Ferdinand Gast foi o último médico de Van Gogh. Ele era amigo de Monet, de Manet, Cézanne, Renoir, Damier e outros. Para muitos deles, ele também era o seu médico e alguns mudaram seus estúdios para ficarem mais perto desse médico. Em 2 ocasiões, Van Gogh pintou o Dr. Gachet. E aqui nós temos uma das pinturas que Van Gogh pintou do Dr. Gachet, que é o retrato de Dr. Gachet de Vincent van Gogh, que foi pintado em 1890. Está no Museu de Orsay, em Paris. E temos essa outra pintura aqui também, que foi pintada depois. Em ambas essas pinturas, o médico está inclinado para a direita em um clima de meditação, com a cabeça apoiada na sua mão direita.
Em uma das pinturas, ele segura uma flor na sua mão esquerda. Na outra, essa mesma flor está em um copo. Em uma carta que Van Gogh escreveu, ele descreveu essas flores como sendo uma flor de dedaleira roxa escura. Era a Digitalis purpúrea, ou dedaleira roxa. E vamos entender agora, então, quais são os sintomas de intoxicação por dedaleira que acontecem nas pessoas que usaram medicamentos com base na dedaleira. Os sintomas de intoxicação digitálica ocorrem em 7 a 20% dos pacientes que tomam o medicamento. E isso inclui fadiga, dor abdominal, anorexia, náusea, vômito, tontura, inquietação noturna, confusão mental, desorientação e delírio. E entendendo que a dedaleira, os digitálicos, naquela época, era muito usada em tratamentos para esquizofrenia. Ocorrem alterações visuais, visão turva ou amarelada e dificuldade de percepção de tons de vermelho e de verde. A fadiga ela é observada em 95% desses pacientes, distúrbios gastrointestinais em 80%, dor abdominal em 65% e queixas visuais em 95%. Em 1785, Withering, um médico que pela primeira vez descreveu o uso médico da dedaleira, descreveu que objetos que pareciam amarelados ou verdes quando a dedaleira era dada em grandes quantidades e repetidas doses. Era isso que as pessoas descreviam. Jackson e Zerfas relataram um paciente com uma visão amarelada associada ao envenenamento por dedaleira. O paciente dizia que tudo parecia amarelo diante dos seus olhos, o céu parecia verde. Sprague e os seus colaboradores comentaram que muitos pacientes que eram supermedicados com a dedaleira percebiam os objetos como sendo verdes ou então amarelados. O Dr. Cushing, professor de farmacologia da University of Edinburgh, disse que todas as cores, nos casos desses pacientes com esse excesso de dedaleira, podem ser sombreadas. Todas as cores são sombreadas com um tom amarelado ou então com anéis de luzes. Lely e Van Enter, da Holanda, relataram intoxicação por digitoxina em 179 pacientes, dos quais 95% tinham queixas visuais. Isso inclui também chamas e anéis em cores amarelas, vermelhas, verdes ou escuras. Distúrbios psíquicos também foram observados em 65% dos pacientes e delírios em 4%. Tendo esse panorama em mente, vamos entrar agora na vida e na obra de Van Gogh. Van Gogh viveu e morreu durante a segunda metade do século XIX. Ele nasceu em 30 de março de 1853 e morreu em 29 de julho de 1890. Antes e agora, a maioria das autoridades concorda que ele sofria de alguma forma de epilepsia. Um dos muitos tratamentos para essa doença na época eram os digitálicos, medicamentos à base da dedaleira e os seus compostos. A propensão de Van Gogh para a cor amarela em suas obras ela é bastante impressionante. Talvez nenhum outro pintor seja tão intimamente associado a uma cor específica quanto Van Gogh é ao amarelo. Os sintomas de depressão eles eram comuns em Van Gogh de 1874 a 1886. Os psicanalistas estabeleceram que o senso de cor ele é insignificante durante um período de melancolia profunda. E, durante esse período de tempo, a paleta de cores dominantes nas pinturas de Van Gogh eram o preto, o marrom e o amarelo, de certa forma apoiando essa observação. Reparem nesse quadro, o 14º dos Júlios de celebração dentro de Paris, como são cores bastante escuras presentes nessa tela. E também nessa outra tela, que é Ainda em Vida com Mexilhões e Camarão, de 1886. Foi em 1888, quando ele se mudou para o sul da França, que os seus sintomas psicóticos se tornaram mais agudos. Foi nessa época também que as suas pinturas tornaram-se mais amarelas, e a sua epilepsia também teria se manifestado com mais intensidade. Foi também nessa época em que os digitálicos podem ter sido prescritos para ele, para poder aliviar os seus sintomas maníacos agudos. E olhem só essa obra, que foi pintada em 1888, que é o vaso com 12 girassóis, como já é uma pintura bem diferente das anteriores. Não é razoável supor que Van Gogh esteve continuamente sob efeitos da digitalis, e a sua névoa amarela, né, que nós podemos dizer que todo esse período da sua vida, seja por efeitos desses digitálicos.
Em vez disso, nós podemos pensar que durante uns certos períodos de tempo em que ele tinha as suas crises maníacas ou episódios epilépticos agudos, ele pode ter sido tratado com esse medicamento por um curto período de tempo. Notou que acontecia esses sintomas tóxicos que deixavam as coisas tudo meio amarelada, meio dourada, e ele poderia ter ficado bastante impressionado com esses sintomas. E quando esses efeitos colaterais passaram, deixaram de acontecer, ele parou de usar o medicamento, e ele continuou a pintar os seus quadros com essa predominância do tom amarelo. Como um outro exemplo, nós temos essa pintura que é Oliveiras com Sol Amarelo de Vincent van Gogh, de 1889. Outros estudos questionaram essa proposta de que Van Gogh sofria de uma intoxicação por dedaleira, afirmando que existe um grande número de explicações possíveis para essa escolha de paleta de cores de Van Gogh. Não há evidências de que Van Gogh tenha recebido o medicamento ou de que o seu médico tenha realmente prescrito. Ele foi testado e não teve xantopsia, e em suas muitas cartas da época ele deixa claro que simplesmente gostava de usar a cor amarela. Nem é preciso dizer para você que está assistindo esse vídeo, mas tenha cuidado com as dedaleiras, especialmente se você estiver em busca de alimentos. Você precisa ingerir muito pouco dessa planta para sentir os seus efeitos tóxicos. Se notar os sintomas ou pensar que você ou alguém que você conhece pode ter ingerido acidentalmente alguma parte de uma dedaleira, procure atendimento médico imediatamente, porque essa planta pode levar a ataques cardíacos em casos em que ela seja ingerida em altas concentrações. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo na qual nós exploramos essa teoria, essa hipótese da relação de Van Gogh com as dedaleiras. Você já conhecia essa hipótese? Ela é uma hipótese bastante interessante e é sempre interessante nós conhecermos mais como algumas plantas estão associadas em alguns aspectos bastante interessantes da nossa história e da nossa cultura. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa possível hipótese para esse momento da fase amarela de Van Gogh nas suas pinturas, que eu gostaria de ouvir. E não deixe de assistir esse outro vídeo aqui, em que eu falei sobre as dedaleiras, os seus mitos e outras características. Confere esse vídeo aqui se você ainda não assistiu ele, que eu vou deixar linkado aqui pra você. E também vejo vocês no nosso próximo vídeo, e até mais!